Olá pessoal, boa noite. Então estamos começando agora, né? Eu estou aqui no Instagram e estou no Facebook ao mesmo tempo, por isso que vocês vão me ver olhando as duas telas, tá bom? Nós tivemos um probleminha com a nossa anfitriã, na verdade, que é a Fernanda. Ela não conseguiu entrar no Instagram dela, porque nós estaríamos enviando pelo Instagram de Fernanda, tá? Ela nos convidou. Então ela estaria transmitindo pelo Instagram dela e eu estaria transmitindo pelo meu perfil no Facebook. Mas ela não conseguiu entrar. Então, por isso, né, nós chamamos para o nosso Instagram. Então, estamos no Instagram e Facebook ao mesmo tempo, no meu próprio Instagram. Ela vai estar informando no Instagram dela, né, que vocês... Porque tinham pessoas que estavam esperando no Instagram dela. Então, ela vai informar que nós estaremos aqui no meu Instagram, tá bom? Mas nós vamos começar aqui. Eu vou convidar a Fernanda para ela entrar. Ela vai continuar como nossa anfitriã, mesmo estando... Ela vai estar agora, né? Eu vou convidá-la para estar aqui na nossa página. Mas é ela que vai estar mediando e organizando todo o material, tá bom? Organizando a nossa dinâmica. Então sejam todos bem-vindos. Vou convidar aqui a Fernanda. Olá, Fernanda. Eu vou pedir para que você entre na sala, que você acene, porque você não está aparecendo aqui para mim, tá? Então, entra na sala e diz um oi aí, que aí eu te chamo, tá bom? Enquanto Fernanda não entra, nós já vamos começar, então sejam todos muito bem-vindos. Estou vendo muitas carinhas aí conhecidas, meus colegas, meus alunos agora do curso de treino alfa. Estou vendo muita gente aqui. Muita gente que ficou também de entrar no Facebook, pessoal que eu tive uma reunião hoje. Então sejam todos muito bem-vindos, nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre conhecendo o método das boquinhas, tá? Então, nós estaremos apresentando um pouquinho de método das boquinhas para vocês. Eu sei que já recebemos muitas perguntas, a Fernanda recebeu várias perguntas no Instagram dela. Também coloquei para vocês fazerem perguntas aqui no nosso Instagram. Recebemos as perguntas e nós estaremos tanto respondendo as perguntas que já foram feitas pelo Instagram, como também ouvindo aí pela participação, pelo chat de vocês, a participação de vocês, tá bom? Então vamos ver, deixa eu procurar aqui se a Fernanda já conseguiu entrar. Ok. Não estou conseguindo ver a Fernanda, mas tudo bem. Se ela não conseguir, nós vamos caminhando conosco mesmo por aqui, tá bom? Então, eu estou esperando, tá, Fernanda? Quando você entrar, nós te chamamos para a sala. Então, eu me chamo Liliane Reis, tá? Eu sou pedagoga, sou psicopedagoga, sou neuropsicóloga e tenho especialização em autismo. E tenho a grata satisfação de ser também multiplicadora oficial e líder regional de boquinhas na região Norte e Nordeste. Nesse momento, muitas pessoas estão nos perguntando, olha aqui, eu acho que é ela que chamou aqui para entrar. Então, nesse momento nós estamos, né, muitas pessoas querendo saber, querendo conhecer mais boquinhas, principalmente na nossa região, na região Nordeste, né? A região Nordeste, apesar de boquinhas ter mais de 30 anos, né, de trabalho já, mas na nossa região ainda boquinhas é pouco conhecido. Eu conheci boquinhas há muitos anos, tem mais de 10 anos, em um congresso que eu fui, e eu vi um dos livros, né, de boquinhas no congresso, e eu fiquei interessada, eu folheei rapidamente o material e fiquei muito interessada. Mas a gente não via falar, né, do método das boquinhas na nossa região. Há uns 3 anos atrás, né, que eu fui ver uma propaganda, vamos dizer assim, de boquinhas no Facebook. E foi quando eu vi que a gente tinha 10 anos esperando para fazer o curso de boquinhas. Quando estava lá disponível EAD, eu fiz o curso e, claro, eu quis me aprofundar cada vez mais. Comecei a estudar boquinhas, comecei a me apaixonar e daí eu comecei a querer estudar cada vez mais e me tornei multiplicadora. Há quase 2 anos nós somos multiplicadora de boquinhas. Eu vou dar um time aqui, tá? Que o Fernando está me chamando aqui.
Oi, Fernanda. Problemas de transmissão ao vivo, tá, gente? Acontecem essas coisas. Então, nos perdoem aí que ela tá me ligando aqui, tá tentando, mas ela não consegue entrar. A gente não sabe o que é que está acontecendo. Não foi. Mas vamos continuar aqui. Oi. Agora meu telefone bugou. A gente continua no Facebook, tá? Então, vamos conversando logo, tá? Enquanto meu celular que bugou agora, né? Deixa ele recomeçar. Mas vamos então no computador. Ainda bem que a gente tem o plano A e o plano B. Estava falando um pouquinho com vocês sobre como surgiu Boquinhas na minha vida, né? Então, como eu estou falando, né, em 2018, né, eu fiz a formação como multiplicadora de boquinhas, com a grata satisfação de trabalhar para trazer esse método para aqui, para a nossa região. E, claro, contribuir com o Boquinhas espalhando para todo o nosso país. Boquinhas chegou na minha vida, foi fazendo uma revolução, eu comecei a me encantar cada vez mais, daí nós já fomos criando com a doutora Renata Jardini alguns materiais, então nós criamos 2 jogos em participação, né, como coautora de doutora Renata Jardini, e fomos, né, cada vez mais nos envolvendo no que é Boquinhas. Então, Boquinhas, na verdade, é um método de alfabetização. Esse método de alfabetização, agora, gente, eu tô só no Facebook, tá? Meu celular, não sei o que aconteceu, bugou, mas o Facebook funcionando. Então, não tem problema. Nós fazemos a gravação, isso aqui depois vai ficar disponível no YouTube, tá? E aí, quem não conseguir assistir pelo Instagram, assiste aqui no Facebook a gravação no YouTube, tá? Sim, né? E quando estava falando, né, na experiência clínica, comecei a aplicar Boquinhas na experiência clínica e nós vemos assim os resultados maravilhosos e concretamente nós vimos a transformação das crianças, a transformação das pessoas que são conduzidas através do método. E por isso nós estamos nesse trabalho, né? Nós sempre quisemos, né? Foi uma busca nossa de promover a educação de qualidade. E eu acredito, sim, com o método das Boquinhas que nós conseguimos fazer essa educação que a gente tanto sonha, tá? Vou falar um pouquinho, uma das perguntas que estavam lá no Instagram foi: o que é Boquinhas? Né? Então, uma das perguntas. Então, o método das Boquinhas, esse nome, na verdade é um nome carinhoso, tá? Que foi dado pelos pacientes da doutora Renata Jardini. O método foi criado há mais de 30 anos pela doutora Renata Jardini. Ela é fonoaudióloga de primeira formação. E como fonoaudióloga, ela criou o método. Ela teve 2 filhos, um com uma deficiência intelectual e outro filho, que os 2 filhos dela nasceram logo um depois do outro, e o outro também disléxico. E ela, como fonoaudióloga, foi estudar uma forma de alfabetizar os 2 filhos dela. E no processo de alfabetização dos 2 filhos, ela foi organizando o que hoje nós conhecemos como método das Boquinhas. Nesse processo de organização, ela começou também a aplicar nos pacientes dela, em consultório, e vendo os resultados dos pacientes em consultório, a doutora Renata Jardini, né, foi aprimorando o método cada vez mais, e as professoras desses pacientes dela começaram a questionar: o que é que está acontecendo? Que é que crianças que antes não se alfabetizavam, agora estão se alfabetizando de uma forma tão rápida, de uma forma tão eficaz. E por isso que a doutora Renata Jardini agradece muito, ela sempre fala isso, que ela tem muita gratidão aos professores, porque foram os professores que buscaram a Renata Jardini para que ela ensinasse a eles o método que ela, até então, é o método, o nome científico do método é um método fonovisoarticulatório, e ela começou a ensinar aos professores. E Boquinhas foi crescendo, 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 e hoje Boquinhas está no país todo, e inclusive fora do país, né? Temos 2 países, que é Moçambique e Portugal, que temos multiplicadores do método das Boquinhas. Fora os usuários, né? Que nós temos usuários espalhados pelo país e fora do país, né? Há pouco tempo, na semana passada, eu ministrei um curso que tinha uma aluna da Itália e 2 alunos dos Estados Unidos.
para vocês verem, assim, muitos pais, nesse curso que nós fizemos na semana passada, foram para pais. Então, pais que querem alfabetizar os seus filhos na língua materna, estão em outro país e buscam boquinhas para poder realmente fazer essa alfabetização dos seus filhos, tá? E, como a doutora, estou fazendo um breve histórico aqui, vou tentar entrar aqui no Instagram novamente. Então, fazendo esse breve histórico, a doutora Renata Giardini, então, começou a fazer esses cursos e a coisa foi crescendo, crescendo, crescendo. Ela sozinha já não dava mais conta de dar tanto curso, criar material e, né, fazer tantas coisas, e ela foi criando um grupo de multiplicadores. Então, eu tenho a grata satisfação, eu digo que é uma grande honra, de hoje ser multiplicadora do método das boquinhas, tá? Aqui na Bahia, e hoje líder regional da nossa região, né, da região norte e da região nordeste, tá? É uma grande honra para nós fazer parte dessa equipe, assim, essa equipe top, né, que são minhas colegas aí multiplicadores. Então, Boquinha surgiu dessa forma, tá? Essa foi a primeira pergunta que vocês fizeram, tá? Então, deixa eu ver aqui os comentários de vocês. Muita gente dando boa noite. Então, eu vou falar um pouquinho sobre por que método fono-viso-articulatório. Uma pessoa perguntou lá no Instagram por que Boquinhas dá certo, né? Por que é que esse método, o que é que esse método tem de tão especial que ele dá certo? Opa, nossa colega aqui conseguiu entrar aqui no Instagram. Opa, ainda bem, ela conseguiu entrar. Deixa ela me chamar aqui, ela vai me chamar para entrar. Agora sim, eu vou estar entrando no Instagram de Fernanda. Tá bom? Estamos entrando agora no Instagram. Olá, Fernanda! Oi, Lili! Oi, deixa eu organizar aqui a câmera. Que bom que você conseguiu. A gente já começou aqui no Facebook. Foi, eu comecei no meu Instagram. Falando. Deu um bug, né? Como assim você fala? E aí aqui pedindo desculpa. Tava aqui pedindo desculpa porque a gente atrasou 10 minutos por problema técnico. Tá bom. E aí eu tava tentando avisar você que eu tinha conseguido, para você entrar também e a gente começar de fato a nossa live. Vocês aqui... Já agradecendo as pessoas que estão aqui presentes. Falando aqui com o pessoal que eu tô no Facebook, vocês vão ouvir a Fernanda, tá bom? Então a Fernanda tá agora, ela tá online, então ela vai estar mediando, vocês vão estar me ouvindo e me vendo, e vocês pela câmera, o som de Fernanda está sendo captado para vocês ouvirem, tá bom? Sim, Fernanda, pode falar. Todo mundo tá ouvindo bem a Fernanda? Sinaliza no Facebook se vocês estão ouvindo, tá bom? Pode falar. A nossa live, ela vai estar também pelo Face de Liliane. Então eu vou novamente me apresentar, porque as pessoas que estão lá não ouviram a minha primeira fala. Eu sou Fernanda Marques, pedagoga, psicopedagoga, especialista em educação especial. Atualmente estou estudando psicomotricidade e o mestrado na UNEB. Atuo na clínica, já tenho uns 13 anos já clinicando, e sempre me questionei sobre os métodos usados para alfabetização. Sim. Os métodos usados na escola. E sempre chega a criança com essa demanda. Então, recentemente eu fiz o curso com Lili e me apaixonei pelo método. Estou me aprofundando no estudo do método da Boquinha, para quando a gente voltar ao atendimento presencial, então eu começar a aplicar. No atendimento online fica complicado, porque às vezes os pais não têm condição de imprimir o material por questão de tempo, ou por causa do Covid não quer receber alguém em casa para estar comprando esse material e utilizando. Então eu tenho utilizado de outros recursos. Deixa eu te falar, Fernanda. Tem pessoas aqui do curso, viu, Lili? Ah, que bom, sejam bem-vindas. E deixa eu falar aqui, porque no Facebook tem várias pessoas do curso que eu fiz agora de pais. E como você falou sobre essa demanda, tá? Então eu vou falar. Fernanda, ela foi minha aluna da turma deve ter um mês, mais ou menos, o curso, né? Que foi o Treino Alfa, um curso de treino de alfabetização.
Depois dessa turma, nós tivemos uma outra turma, Fernanda, que é um curso novo, né? Na verdade foi a primeira turma desse curso, que foi o curso de famílias. Então é um curso pensado para o público de famílias. E justamente pensado também para atender essa demanda. Eu quis já falar sobre isso, porque quando você falou assim, muitas vezes os psicopedagogos, os professores que trabalham com boquinhas hoje querem mandar material para ser aplicado em casa, mas os pais precisam compreender boquinhas para poder aplicar. E por isso nós criamos esse curso para atender essas famílias, tá? Para as famílias saberem, dentro da possibilidade do que é uma família, né? Não desrespeitando o que é. Cada profissional tem o seu papel na formação da criança, isso nós falamos muito durante o curso, né? Então, nós temos o professor, nós temos o psicopedagogo, nós temos o fono, nós temos o psicólogo e temos a família. E nós precisamos muito dessa participação dessa família nesse processo de alfabetização. Então, fica aí também já esse chamado para esses pais, para o curso de famílias que hoje Boquinha já tem, tá? Isso. Eu peço que Lili agora se apresente para as pessoas que entraram logo quando eu acessei o Insta. E fale um pouquinho de você como profissional e um pouco da Boquinha, a história da Boquinha. Certo. E depois, em seguida, eu vou estar lançando as perguntas que já foram feitas. E quem tiver dúvida, pode ir perguntando, que a gente vai parando aqui para poder responder as perguntas. Tá, eu quero que quem está me acompanhando no Facebook, que sinalize aí se você está ouvindo bem a Fernanda, tá? Porque nós estamos fazendo a live em 2 locais. Estou fazendo a live no Facebook e no Instagram da Fernanda. Então vocês vão ter o áudio da Fernanda, então eu quero saber se vocês estão ouvindo. No Facebook, Fernanda, nós inclusive já nos apresentamos, mas eu sei que tem muita gente que está entrando agora, então não vai ter problema eu me apresentar novamente, tá bom? Nós falamos até já um pouco sobre a história de Boquinhas, mas não vai ter problema, nós vamos repetir, tá? Então, eu me chamo Liliane Reis, tá? Eu sou pedagoga de formação, minha formação inicial é pedagogia. Sou psicopedagoga, fiz especialização em psicopedagogia, trabalho com clínica há cerca de 17 anos, então já tenho um tempinho de clínica. Sou psicopedagoga, sou neuropsicóloga e tenho especialização em educação para pessoas com autismo, tá? Em 2018, eu fiz a minha formação como multiplicadora do método das Boquinhas e atualmente eu sou multiplicadora do método das Boquinhas e líder regional Boquinhas Norte e Nordeste. Nós buscamos trazer Boquinhas, né, o que é o método das Boquinhas para a nossa região, que é muito pouco conhecido ainda, tá? Boquinha já tem mais de 30 anos de trabalho, já é muito bem, é uma marca registrada, bem estabelecida no nosso país, mas ainda na nossa região, que é tão carente de educação de qualidade, é pouco ainda conhecida. Então nós temos essa missão aí de trazer Boquinhas para ficar conhecida. E que bom, sim, na verdade ela foi minha aluna da turma, né? E gostou, né, Fernanda, como você falou, e quis compartilhar com vocês esse momento. Então que bom, muito obrigada, Fernanda, viu? Obrigada a todos os alunos aí que estão nos acompanhando, tá bom? Então, vou falar um pouquinho, você perguntou sobre o histórico, né? Isso. A primeira pergunta é como iniciar pelo método da Boquinha e por onde começar? Tá, você tinha perguntado primeiro sobre a questão do histórico de Boquinhas, que eu não respondi. Isso. Né? Ó, tem uma pessoa pedindo para aumentar um pouquinho o volume da fala. Tá, deixa eu tentar falar mais perto então, tá? Então, o método das Boquinhas, ele tem mais de 30 anos, tá? Que já está no mercado, tá? Ele foi criado pela doutora Renata Jardim. Esse método ela criou e começou pela busca dela de alfabetizar os 2 filhos dela. Ela teve 2 filhos, os 2 filhos com dificuldades, e ela na época era fonoaudióloga. Então, como fonoaudióloga, ela buscou alfabetizar os filhos. E foi aí ela disse que teve a ideia de pensar o seguinte: tudo começa por onde? Né? Na vida, tudo começa por uma boca, né? Então, ela pensando nessa questão de a boca é o primeiro local onde nós nos alimentamos. Na psicanálise fala que a primeira pulsão prazerosa é a boca. Então ela começou, e ela como fono, trabalhando muitas questões de linguagem, ela disse, não, então eu vou tentar alfabetizar esses meninos pela boca, né? E foi aí que ela começou a desenhar o que seria o método das Boquinhas. Ela começou a aplicar com os filhos dela,
E ao aplicar com os filhos dela, ela viu o resultado e começou então a aplicar em consultório. E em consultório começou então a ter o resultado, o bom resultado, e ela sempre fala, né, da gratidão a ela aos professores, né, aos pedagogos, aos professores. Por quê? Porque ela disse que na época, no consultório, ela começou a aplicar boquinhas e o resultado que as crianças tinham era muito evidente. E os professores começaram a questionar ela, né? O que estava acontecendo, né? Que os meninos estavam sendo alfabetizados tão rápido, crianças que tinham dificuldades e que já tinham muito tempo na escola sem serem alfabetizados. E foi aí, ela disse que partiu dos professores, essa é a grande gratidão que Renata Giardini tem, que ela disse que tem muita gratidão aos professores, porque partiu dos professores a vontade de dizer, você pode me ensinar? Tá? E foi aí que começaram os cursos de formação de boquinhas, tá? E aos poucos foi aumentando a demanda, ela já não dava mais conta de toda a demanda, até porque eu sempre falo assim, que Boquinhas, ela te dá a ferramenta completa, tá? Então, ela não é, às vezes a gente tem um livro legal, mas não tem uma fundamentação. A gente tem a fundamentação e não tem um livro. Então, Boquinhas, ela te dá, que tem um monte de recurso aqui, né? Então, ela cresceu para se tornar não só um referencial, né, que já não é pouco, é uma fundamentação teórica e tem vários materiais disponíveis já para que você, a gente disse que está com a faca, com queijo, com a manteiga, com tudo pronto para começar a aplicar. E daí foi crescendo, né? Ela começou a se concentrar cada vez mais na formação, na construção e produção de materiais, e hoje ela tem uma equipe de multiplicadores. Então, a doutora Renata Giardini, inclusive, ela teve uma live ontem, tá? Ela não faz mais apresentações presenciais, tá? Então, hoje ela trabalha mais na parte interna da empresa, justamente na produção de material, na construção de material e nas nossas formações, né? Nós temos reuniões, formações direto com a doutora Renata Giardini. E os multiplicadores, que hoje são quase 50 pelo Brasil e 2 fora do país, né? Um em Portugal e um em Moçambique, que estão disseminando boquinhas pelo país afora, tá? Então, essa é um pouco da história de Boquinhas. Aí, qual foi a segunda pergunta que você fez? Então, sim, a segunda. Por que o método da boquinha dá certo? Lili, eu acho, vou só complementar sua fala, que é bem interessante. No site tem coisas para baixar gratuito, então sim, material para fazer jogos gratuito também, com a linha do método da boquinha, que é um material que auxilia, ajuda muito. Sim. Então, para quem quer começar e não quer fazer o investimento de estar comprando brinquedos e livros, tem muita coisa bacana lá que ela sim, disponibiliza gratuitamente. Sim. Então vamos lá. Lembra, gente, participa. Já coração. Quero ver o pessoal do Facebook também. Isso. Então a segunda pergunta, por que o método da boquinha dá certo? Certo. Por que o método da boquinha dá certo? Tem gente que fala assim, isso é mágica. Não é mágica, é neurociências, tá? Então, porque tem pessoas que chegam a dizer a gente assim, porque às vezes tem crianças que estão com tanta dificuldade. Boquinhas, ele é totalmente inclusivo. Ele pode ser aplicado com crianças com dificuldades, com transtornos, com deficiências. E o que é que acontece? Se ele pode ser aplicado com crianças que têm dificuldades, então imagine aplicar Boquinhas também com crianças que não têm dificuldade. Essas crianças aprendem muito rápido, tá? E algumas pessoas perguntam qual é a mágica, né? Por que dá tão certo? Por que dá tão certo? Tá? Boquinhas, ela é uma neuroalfabetização. Renata sempre fala que quando ela criou o método, ela criou na experimentação e ela não tinha a noção, né? E aos poucos ela foi cada vez mais estudando e percebendo que o que ela estava fazendo era neuroalfabetização. Nós temos o livro, que é Boquinhas, uma neuroalfabetização, que explica muito bem isso. Então, Boquinhas... Todo o método nesse livro é isso, muito bacana para quem quer começar. Desculpa lhe interromper, mas para quem quer começar, e aí esse é o norte, porque tem pessoas perguntando aqui. Isso. Então, Boquinhas, ele dá certo porque, na verdade, ela é estruturado, o método é estruturado de forma que ele atende às demandas de como o cérebro aprende. Então, o nosso cérebro, para aprender, ele precisa ser estimulado em vários canais, tá? Então, muitas vezes a escola incentiva mais o que? O canal visual, o canal auditivo, tá? Muito pouco o canal sinestésico, tá? Que é o sentir. E Boquinhas, ele trabalha com todos os canais simultaneamente, tá? Então, a gente trabalha, é por isso que a gente fala que a gente trabalha com o cérebro como um todo. E a neurociência hoje, a neuroimagem, pode mostrar isso.
Porque eu vou pegar aqui uma boquinha para vocês verem, mais ou menos. Ótimo. Aproveita e fala o site, o pessoal está querendo saber o site. Tá, o site é o www.metododasboquinhas.com.br. Então lá no site você vai encontrar um monte de coisa, um monte de materiais gratuitos. Vocês, se não conseguirem encontrar, tem alguns vídeos também lá, pode falar comigo que a gente manda links, tá bom? E também no canal de Renata Jardim no YouTube, vocês têm muito material, tá? Então tem muitos vídeos da doutora Renata. Aulas também, tem aulas tem lá. muitas videoaulas no canal da doutora Renata Jardim, tá bom? Então, eu vou explicar um pouquinho com a boca, essa boca aqui, tá? Como é mais ou menos que funciona a neuroalfabetização. Então, estão vendo aqui? Vamos fazer em casa, ó. Que boca é essa? Sem som, tá? Vocês olharem aqui, tá? Quando a gente olha a boca... Lili, chega um pouco mais pro seu lado a imagem pra gente poder ver a boquinha. Eu tava mostrando no Face. Tá. É. Então, quando a gente faz essa boca, ok? Nosso cérebro nos diz que som é esse. Por que o nosso cérebro nos diz? Porque nós já temos uma memória, no caso de nós falantes, nós temos uma memória de fala. Hoje nós sabemos que com isso nós estamos estimulando os chamados neurônios espelhos, que são neurônios que são vinculados com o movimento, tá? Eles são neurônios que são especializados em repetir os nossos comportamentos faciais. Então, lembra daquela história do bocejo, tá? Vocês vão descobrir agora. Por que será que quando um boceja, todo mundo boceja, né? Já se perguntou por isso, né? Então, a resposta para isso são os neurônios espelhos, tá? Então, quando nós vemos uma pessoa bocejando, os nossos neurônios espelhos, eles são ativados. E eles são como que instintivamente, eles fazem com que nós façamos o mesmo comando. E é isso, inclusive, que faz crianças muito pequenas, bebês, se você chegar muito perto, um bebê recém-nascido, e você sorrir para o bebê, ele vai fazer o mesmo. Vocês têm até vídeos na internet mostrando isso. E a pessoa diz assim, como assim? Ele nasceu ontem, ele tá rindo? Não, é ativação de neurônio espelho, tá? Então, quando a criança vê a boca, ela ativa a área do som. O que é que nesse cérebro está acontecendo? Está acontecendo uma descarga em várias áreas cerebrais. Ela está sendo estimulada a visão, que corresponde à nossa área do córtex occipital. Está sendo estimulado o som. Então está estimulando a área temporal, que é a área da audição. Está estimulando a cognição e a articulação, que está mais na nossa área pré-frontal. E com outras bocas, nós temos várias, como por exemplo, o V. Como é que nós fazemos o V? Ó, nós colocamos a mãozinha aqui, ó. Coloca a mão aí, ó. V. Tem que fazer, Fernanda. Tem que fazer, todo mundo fazendo, ó. Coloca a mão aqui. E vai falar o V. Não é V, tá? V são duas bocas. É V. O que é que a gente sente? O que é que a gente sente, Fernanda? Uma vibração aqui. Isso, nós sentimos a vibração. Com isso, nós estamos desenvolvendo toda a nossa parte de consciência corporal. Estamos também estimulando uma área do cérebro relacionada não só à emoção, que fica dentro do cérebro, no nosso sistema límbico, como também toda a área motora. Você que está estudando psicomotricidade, né? Então, ali você está estimulando toda a área motora do cérebro. E com isso, você está estimulando o cérebro como um todo. E hoje a neurociência explica. Quanto mais áreas cerebrais sendo estimuladas simultaneamente, mais aprendizagem acontece. Por isso que Boquinhas dá certo. E por que Boquinhas também dá certo com pessoas com alguma deficiência? O nosso cérebro ele tem neuroplasticidade, ou seja, a capacidade de se modelar, vou falar de forma simplista, mas é uma capacidade de se modelar de acordo com os estímulos. Então, se eu tenho como Boquinhas trabalha, estimula o cérebro como um todo, se eu tenho uma área que está comprometida, eu tenho estimulação em outra área.
E daí eu consigo que uma criança com dificuldade ou com alguma deficiência, ela aprenda. Porque eu tenho várias áreas cerebrais do cérebro, quando uma não está fazendo o caminho correto, eu tenho uma outra área do cérebro que vai ser estimulada e com isso vai conseguir acontecer a aprendizagem. Então essa é a mágica da neurociência. Tem uma pergunta aqui que já ia se repete, né? Porque ia ser a minha terceira pergunta. Tá. Fabiana pergunta aqui, é semelhante ao método fônico? E uma outra pergunta que já tinham mandado pra gente foi o seguinte, por que Boquinha é fônico? Okay. Por que Boquinha é fônico, né? E se ele é só fônico, você já respondeu, né? Já falou que atinge outras áreas, então por que Boquinha é fônico? E se, no caso da pergunta de Fabiana, se ele é semelhante ao método fônico? Ok. Boquinhas é fônico, mas não é só fônico, tá? Então, o que seria a diferença entre Boquinhas e o método fônico, tá? O método fônico, ele traz como base a estimulação de consciência fonológica, tá? Consciência fonológica, consciência fonêmica. Então, o Boquinhas trabalha, a base dele é a estimulação de consciência fonológica e fonêmica, mas não só, tá? Como nós falamos sobre estimulação cerebral, nós fazemos a consciência fonológica, que é a parte fono do método, mas nós fazemos também viso, que é a consciência visual, e a articulatória. Por isso, o Boquinhas é consciência fono-viso-articulatória. Ele é fônico, mas não é apenas fônico, ele vai além do método fônico. Ok? Tem uma pergunta aqui. Antes disso, Leila é uma professora, na verdade, me perdoe, Leila é psicóloga, psicopedagoga, ela atua em uma escola e ela também dá suporte ao AEE. E aí ela colocou assim, que aplicava esse método sem mesmo saber que era o método da Boquinha. Então, Leila, vai lá no site, tem muito material bacana. Isso. Aproveita que Lili sempre está dando curso e agora de forma online, e bem acessível, para a gente que está nesse momento de Covid, para você se debruçar, porque é muito gostoso. O que eu vou Essa live vai ficar falar... gravada, a gente está tentando, vou tentar gravar, viu? Porque a gente teve um probleminha aqui no início, mas a intenção é deixar gravada. Pode falar, Lili. Tem uma pergunta aqui. Sobre a questão de aplicar Boquinhas sem nem saber. É muito comum nós ouvirmos profissionais falando isso, professores inclusive. Mas eu já fazia a articulação da boca. E ao fazer a articulação da boca, eu percebia realmente que dava certo. E eu já faço isso. E se você já faz isso, ótimo, que bom, maravilhoso. A boca é o caminho. Agora a gente chama a atenção que Boquinhas não é só boca, tá? Então, isso nós chamamos muito atenção. Por isso que é importante você fazer um curso. Boquinhas é neuroalfabetização. A boca, ela é o nosso canal inicial e canal central de organização do método. Agora, quanto mais você vai estudando Boquinhas, você vai percebendo que mais coisa você tem a estudar. Então, eu convido... É verdade. Se você já, de alguma forma, aplica, né, as bocas na sua prática, vamos fazer um curso? Que aí você vai ver resultados. Se você já tem resultado, então você vai ver os resultados muito mais eficientes quando você vai fazer um curso. Antes, nós tínhamos dificuldade de fazer cursos. Como você falou, a gente tem online. Antes a gente tinha que se deslocar, né? E hoje a gente tem curso online. Então dá para fazer. E preços bem acessíveis. Tem uma pergunta aqui, tem uma perguntinha. Realmente o preço é acessível, com certeza. É importante falar isso. Sim. Existe idade limite para aplicar o método da Boquinha? Não, tá? Então, apesar de nós falarmos muito em criança, nós falamos muito em criança até por conta, eu digo que é do hábito, né, de trabalharmos mais com crianças. Mas o método pode ser usado para alfabetização em qualquer idade, tá? E Boquinhas não é só alfabetização, tá? Ele se estende todo o processo de alfabetização, nós temos material de produção de texto, que também trabalha a interpretação de texto. E Boquinhas, o método em si, você pode trabalhar com adolescentes e adultos que não estão alfabetizados também. Você pode alfabetizar. Inclusive, nós temos um material específico para adolescentes não alfabetizados e adultos não alfabetizados, que é um livro chamado Educação de Jovens e Adultos. Nós temos o chamado Kit Alfa, que é o kit de alfabetização, que é estruturado pensando em crianças. E nós temos um livro que é estruturado para alfabetização,
com uma linguagem para adolescentes e adultos, que é o livro EJA. O livro EJA, hoje, eu ainda tenho ele, né, assim, deixa eu pegar ele aqui. Deixa eu pegar aqui na minha prateleira. Hoje não existe mais esse livro, assim, encadernado, tá? O livro EJA hoje, ele é para download, então ele está disponível, é riquíssimo. Você vê que é bem grosso, tá vendo? São quase 500 páginas o livro. E hoje a doutora Renata Giardini fez o seguinte, como ele pega desde o início da alfabetização até o final da alfabetização, e então ele se tornou um livro muito denso, ela hoje dividiu em módulos. Então você pode adquirir os módulos do livro EJA para download, e é R$30, viu gente? O módulo preço tá muito acessível. Você vê um livro aí na rua, então é R$30 o módulo do livro EJA, que você pode baixar aí e aplicar com seus alunos o material. Tá bom? Lili, sim. Temos 3 perguntas já que tinham sido feitas, mas surgiram outras perguntas aqui. Como as pessoas estão aqui ansiosas para a resposta, então tem algumas que estão repetindo. Tá então, bom. Thay Ventura é fono, e ela coloca que esse método ajuda com crianças com apraxia. Sim. Interessante essa fala dela. Tem aqui Nana está dizendo que ela tem dúvidas em relação ao som da letra G. Então, depois, falando que está ótimo, tá bem. Quero ver o pessoal do Facebook também, tá? Nós estamos ao mesmo tempo, Facebook e Instagram. Por isso que vocês estão me vendo olhando para lá e para cá, tá? Você perguntou sobre outros cursos, tá? Então, Boquinhas não é só treino alfa, tá? Na verdade, nós temos cursos alfa com alfa de alfabetização, né? Curso de alfabetização com extensão de carga horária. Então, nós temos o curso de 8 horas online hoje, né? Que foi o que você fez, tá? Mas nós temos cursos de 12 horas, temos cursos de 16 horas. Então, o curso vai, quanto maior, vai aprofundando mais no método. Nós temos trabalhos de assessorias com escolas, onde nós fazemos cursos para instituições. Boquinha já está em vários municípios brasileiros, sendo adotados pelo município, onde nós temos capacitações de 40 horas, de 80 horas presencial, que agora migrou para online, e onde há toda uma supervisão com os professores, onde nós vamos até os professores, tiramos dúvida, aplicamos sondagens, vemos qual é a fase de escrita que a criança está, damos orientação ao professor de quais as atividades que ele deve aplicar para mudar a fase de escrita das crianças. Então, nós temos municípios que já adotaram Boquinhas. Por exemplo, temos Mangaratiba, que no sul tem várias cidades, tá? Mangaratiba tem 3 anos, Gramado também, se eu não me engano, são 3 anos que já adota Boquinhas. Então, no sul nós temos várias cidades que usam o método dessa forma. Então, o próprio curso de alfabetização, ele pode ser estendido, tá? Mas temos outros cursos, como você falou. Nós temos curso de desenvolvimento infantil, que é para a educação infantil. Temos curso de produção de texto, que é o mapa de ideias. Temos cursos variados, tá? E tem curso aberto, tá? Então, vai ter um curso amanhã, tem turma que vai ter aula amanhã com a nossa multiplicadora Patrícia. E temos outro curso aberto com a nossa multiplicadora Edna, curso online, tá? Depois você passa o contato para o curso, o pessoal está querendo. Tem aqui uma pergunta. Existe diferença de método entre crianças com dificuldade? Eu acho, assim, quem está perguntando é Lucileide. Sim. Ela quer saber assim, se existe diferença na aplicação. É isso, Lucileide? Se existe diferença na aplicação de crianças que têm dificuldade, que têm algum tipo de transtorno, ou uma criança que está sendo alfabetizada apenas, está no processo de alfabetização. Se tem diferença nessa aplicação. Ok. Uma pergunta muito boa. Na verdade, como nós falamos lá no início, então, Boquinhas, sendo aplicado na sala de aula, ele vai ajudar muito no processo de desenvolvimento da criança com dificuldade ou com algum transtorno. Mas não vai tirar, né, a necessidade das intervenções psicopedagógicas, fonoaudiológicas, que em determinados casos são necessários, tá? Então, mas eu sou um psicopedagogo, tá? Eu vou fazer o curso de Boquinhas, eu vou fazer o mesmo curso que o professor, por exemplo. Eu quero me aprofundar? Sim, você pode fazer um curso mais aprofundado.
As técnicas também você vai fazer a relação com o que você está vendo no curso e com as práticas da psicopedagogia, com as práticas da fonoaudiologia, fazendo o quê? Você continua sendo fonoaudiólogo e você vai ampliar trabalhando com boquinhas, tá? Mas você vai adequar a sua prática inicial, da sua formação inicial como psicopedagogo, como fono, e vai adequar o método à sua prática. Claro que uma criança com apraxia de fala, assim, num treino alfa, né, nós fazemos a exposição de uma forma mais, assim, vamos dizer, o escopo básico do método, tá? Mas, claro que se eu tenho uma criança com apraxia, eu não vou poder fazer esse processo na mesma velocidade de uma criança neurotípica. Eu vou precisar, por exemplo, no curso vocês vão ver isso. Então, no curso, muitas vezes, nós orientamos a trabalhar todas as vogais de uma vez. Mas se eu tenho uma criança com TEA, que geralmente tem também a apraxia, uma criança com dificuldade de linguagem, uma criança com deficiência intelectual, eu não vou trabalhar com todas as vogais de vez. E o que vai me ajudar nisso aí? O meu conhecimento também. Não só conhecimento em boquinhas, como conhecimento também na minha área específica. No caso, se eu sou fono, se eu sou psicopedagogo, tá? Exato. Nós, inclusive, tem um curso que eu publiquei aqui no Facebook o link, né? Vocês podem achar no meu site também, lilianereis.com, que é o curso Dislexia EAD, tá? Tem um curso de Dislexia EAD com o doutora Renata Giardini e tem um curso Clínica de Resultados, também gravado pelo doutora Renata Giardini. Tem uma pergunta que até complementa a sua fala. Sim. Você já estava falando sobre a questão do autista, né? Uhum. Então, esse método é eficaz para a criança com autista, ou a criança autista? Sim. Tem pessoas também no Facebook parabenizando, falando que está muito bom, que está gostando muito. Pessoas estão dizendo aqui no Face que já conhecem, que aplicam e que o método é maravilhoso, tá? Sim, o método das boquinhas é totalmente capaz, né, de ser trabalhado com a pessoa com autismo, claro, respeitando as necessidades, as dificuldades e o nível de comprometimento do caso, tá? Então, claro que a gente tem que verificar os pré-requisitos da criança, se ela já tem pré-requisito para começar o processo de alfabetização, e nós vamos, então, fazer a aplicação do método das boquinhas. Nós temos, assim, eu tenho vários vídeos no meu Instagram mesmo, vocês podem ir na barra de destaque, consultório, vocês vão ver vários vídeos aplicando boquinhas em pessoas com autismo, porque eu sou especialista em autismo. Então, vocês vão ver lá várias atividades aplicando boquinhas com pessoas com TEA, tá? Até porque a gente sabe que na clínica, cada criança que chega, ela tem tanto a sua demanda, quanto a possibilidade de acesso à criança também, ela varia, vai variando de criança para criança. Então, você vai conhecendo essa criança e daí você vai começando a aplicar e aí você vai vendo a resposta, até onde você vai. Sim. Se você freia, se você segue mais um pouco. Isso. Então, a própria criança vai lhe respondendo isso, né? Exatamente. Então, vamos lá. Consciência fonológica e fonêmica no método da boquinha. Certo. Então, boquinhas, como eu falei, ele é fônico, mas não é só fônico, tá? Então, nós começamos a estimular a consciência fonológica da criança, desde a criança muito nova, inclusive no material da educação infantil, nós já fazemos um trabalho muito bom, inclusive a gente tem um curso de desenvolvimento infantil. Esse mês teve o curso com a multiplicadora Suélia, foi um curso maravilhoso. Então, o curso de desenvolvimento infantil trabalha todos os pré-requisitos da alfabetização e nesses pré-requisitos está a consciência fonológica. No curso alfa, nós também trabalhamos a consciência fonológica, porque o processo de alfabetização em si, ele se dá por um aperfeiçoamento dessa consciência, da consciência fonológica e o aprimoramento dessa consciência até ela chegar em consciência fonêmica, tá? E então, nós usamos toda a articulação, toda a parte sinestésica, corporal também para estimular a consciência fonológica e fonêmica que está totalmente presente no método. Ok? Temos mais duas perguntas e nosso tempo está ficando apertado. Eu estou correndo para falar porque eu sei que é muita coisa. Eu estou correndo para falar porque eu sei que é muita coisa. É verdade. Boquinha e metalinguagem, qual a relação? Isso. O que seria a metalinguagem? Tá? A metalinguagem é a capacidade de você compreender a linguagem. Tá? Seria parecido com metacognição, né? Que é a capacidade de você compreender a cognição.
Então, o Boquinhas, ele trabalha com metalinguagem, tá? Quando trabalha com consciência fonológica, com a própria, o trabalho de consciência na escrita está sempre presente, sendo que a metalinguagem, ela é mais ampla do que apenas consciência fonológica, tá? A metalinguagem, ela também trabalha com a compreensão e análise do texto escrito, da semântica, da pragmática, que não está tão focado, mas está presente no método, tá? Então, da metalinguagem, que nós mais trabalhamos é a consciência fonológica. Mas a consciência de texto nós trabalhamos, nós temos um material, mapa de ideias, que trabalha essa consciência. Consciência pragmática, o tempo todo nós trabalhamos a questão da prática da língua, de como formar frases, de como organizar o discurso. Então, a metalinguagem está presente, sim, no método das boquinhas, principalmente na consciência fonológica. Mas as outras áreas também são menos abordadas, mas elas estão presentes. Lene, pede que você repita o nome da autora do método das boquinhas. Certo. Olha, aqui no Facebook... E aí a gente vai para a nossa última pergunta, Lene. Tá, eu só quero saudar aqui uma aluna que veio me chamar aqui, que ela foi minha aluna em Planalto, no Paraná. Deu um curso de inclusão lá em Planalto, no Paraná. Então, que bom que eu tô te vendo aqui. Eu morro de saudade dessa turma, uma turma de professores maravilhosa. Então, muito bom. Dar um abraço em todo mundo. Diz que eu tô com muita saudade do pessoal de Planalto, tá bom? Sim. O nome da autora do método? Ah, certo. A doutora Renata Jardini. No YouTube você procura, tá? Até nas minhas postagens também, você pode pegar o nome dela para você botar no YouTube para você achar o canal dela, tá? É doutora Renata Jardini, com I, tá? E no final. E eu também tô no YouTube, tá? Liliane Reis, Psicopedagogia. Também tem material falando de boquinhas lá no YouTube. E sobre inclusão, sobre autismo, tem material meu lá no YouTube também. Que é muito importante. Falar de inclusão, Boquinha está 100% inserido nesse contexto. Isso. A última pergunta. Como é possível a criança mudar a fase da escrita através do método da Boquinha? Certo. Então, olha, escreveram aí o nome de Renata Jardini certinho, exatamente, viu? Então, nós temos um curso, inclusive vai ter esse curso agora em junho com a nossa colega Maísa, tá? O curso se chama Estratégias Boquinhas para Avanço nas Fases de Escrita, tá? Nós temos um livro. Esse livro busca justamente explicar como é que a gente tem sondagens, tá? Tem as sondagens boquinhas, inclusive está saindo um livro novo, a doutora Renata Jardini está publicando um livro novo com novas sondagens, que foi feita a pesquisa agora, então ela está agora já está na fase de produção do livro já, que ela organizou novas sondagens para aplicação. Então a gente tem as sondagens, nós aplicamos a sondagem, verificamos qual fase de escrita que a criança está. E uma das coisas que muitas vezes o professor não sabe é o seguinte: o professor, muitas vezes, ele sabe identificar, a criança está pré-silábico, mas quais são as atividades que eu vou aplicar para que essa criança saia do pré-silábico e vá para o silábico? Muitas vezes nós sabemos atividades para desenvolver o alfabético, mas o alfabético está lá na frente. Emília Ferreira fala o seguinte: a gente não pode pular. Então, se ele está pré-silábico, eu não posso dar atividade para que ele vá para o alfabético. Não. No meio tem a fase silábica, que se divide em duas: silábica sem valor sonoro e silábica com valor sonoro. E tem a fase silábica alfabética. E aí a gente pula a etapa e a criança não aprende. Então, Boquinhas ensina quais são as atividades que, se a criança está pré-silábico, qual tipo de atividade eu vou aplicar com ele para que ele saia do pré-silábico e vá para o silábico. Ou vá para o silábico com valor sonoro. Ele está no silábico com valor sonoro. Então, quais são as atividades que eu vou aplicar para que ele saia do silábico com valor sonoro para o silábico alfabético? Ele evoluiu para o silábico alfabético. Quais são as atividades que ele vai sair do silábico alfabético para ir para o alfabético? E ele chegou no alfabético. Acabou? Não, só que não. Tá? Ele está no alfabético, mas Emília Ferreira fala até o alfabético. Renata Jardini coloca um outro nível, que é o alfabetizado. Porque muitas vezes o que está acontecendo com a nossa escola? A criança chega no alfabético e nós não sabemos o que fazer mais com ela. Ela escreve casa, Q-A-Z-A. Ela está no nível alfabético. Mas agora é hora de ensinar ortografia. E como ensinar ortografia? Boquinhas trabalha com ortografia de forma lúdica, que a criança aprende sem aquelas regras, tanta regra na mente dela. E ela aprende pela lógica da linguagem. Então, daí nós temos que trabalhar do alfabético para evoluir para
alfabetizado. Então, Boquinhas tem livro sobre isso, tem curso. Eu recomendo o curso de estratégias que vai ter agora, tem turma aberta, que trabalha justamente isso, como evoluir as fases, tá? A grande dificuldade é quando chega nesse nível alfabético para a criança compreender exatamente a escrita. Então, existe muita troca na extensão do S, do Z. Isso. Troca, que a gente fala. A troca do F e do V. Do F por V. Do G, que me perguntaram, né? G, que é o J. E agora? Mas o J também é J. E agora? Como é que a gente faz? Né? Então, essas trocas, o CH e o X, que também tem o mesmo som, X, que por sinal, olha aqui, ó, como é a boca do X, ó, X, que é a mesma boca do CH, X. E como é a boca do J, que é a mesma boca do G, não, desculpa, que é a boca do J, desculpa, o G é outra boca, tá? É o mesmo som, mas a boca é diferente. O J, a boca é J, 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 ok? E o X, 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 X. Observe a boca é o quê? Igual, não é? Faz aí. Observe a boca, ó. O som. Fale. Pode falar, pode. E a boca do J? Z, Z, Z. Tem biquinho, é a mesma boca. Mas o que é que muda, tá? Bota a mão aqui. Ó. Bote a mão, quero ver. Fernanda vai fazer também. Ah, tá. É porque eu tô lendo. Então aqui, bota a mão. Então a gente vai fazer o sh, sh. O que aconteceu aqui? No pescoço. Aqui você tem um... O sh, não tem nada, né? A gente não sente nada. Agora vamos fazer o J. O Z. 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 A boca é a mesma, mas agora vibrou. Isso, então a gente trabalha com a criança essa percepção, tá? Para ela não trocar, tá? Tem crianças que trocam o X e o J porque a boca é a mesma. Principalmente se ela tiver dislexia, se ela tiver algum transtorno, tá? Apraxia, ela pode trocar também. Então, daí a gente dá outros recursos sinestésicos de percepção corporal para poder a criança não fazer trocas e ela identificar bem a ortografia, tá? E é bom colocar que quanto mais utilizar o corpo da criança para que essa aprendizagem seja significativa e prazerosa, mais ela vai aprendendo e ela não vai ter tanta dificuldade para ser alfabetizada. Então, usar o corpo da criança, usar a boca, usar essa vibração, né, que ele fala tanto, dela se perceber o corpinho dela e guardar na memória a imagem da letra e o som. Isso. Então, a memória auditiva, a memória visual, ela funciona muito bem. E até como foi colocada a criança autista, por exemplo, funciona muito bem. Fabiana fala que, está falando aqui na live, Lili, que na rede municipal de Salvador usa alfabeto ortográfico. Então ela fala ou ortografizando-se. Eu não conheço. Comenta. Eu não conheço. Vou pesquisar. Eu não conheço. Então, foi uma escola que eu fiz um trabalho ano passado de inclusão. Então, foi um curso que eu fiz com a equipe, com temas de dislexia, autismo. Falamos sobre métodos de alfabetização, todos os métodos. E também fazia essa escuta do profissional e orientava o profissional para trabalhar com esses alunos de inclusão. Sim. Bem bacana o trabalho. Sim. Então, as crianças, então, a turma que tinha autista, que tinha crianças já com diagnóstico de dislexia, recebia toda essa orientação, no caso o professor, de como adaptar as aulas, conteúdos e provas. Um trabalho bem bacana. Então, Fábio de lá. Que bom, tá? Tem gente pedindo uma nova live falando do assunto, gostaram tanto. Que bom, né? Tá pedindo para fazer uma outra. Que bom. Deixa eu ver. Tem uma pessoa pedindo, Lene, o som do M e do N. Okay. Bem legal esse, né? Só que tá no Facebook, eu estou no Instagram e Facebook ao mesmo tempo, tá? Por isso que eu estou olhando para aqui e para lá, tá bom? Quem entrou agora, aí tem muita gente que tá entrando agora e não sabe. Então, o M e o N, tá? Tá, vamos para o M, tá? M. Como é o M, ó? Nós colocamos aqui. Então, por que tem esses 3 dedos aqui, tá? O que é que lembra, ó?
é uma dica, uma estratégia mnemônica, que é uma estratégia de memória, tá? Uma dica de memória, para a criança lembrar que tem o que aqui? 3 dedos, o M tem o quê? 3 perninhas. 3 perninhas. Tá? Essa estratégia também é para lembrar o seguinte: esse dedo aqui representa o lado superior, esse aqui o lado inferior e esse aqui é o fechamento da boca. Para poder a criança lembrar que quando ela fala o M, tá? A boca tem que estar fechada. Fechada. Por quê? Porque no N, que é uma das letras que eles trocam muito, né? Então, como é a boca do N? É assim. A língua vai por trás do dente. Mas tem esses 2 dedos aqui. Por quê? Estratégia mnemônica, estratégia de memória, para lembrar que é o lábio superior, lábio inferior, mas não tem selamento, a boca é aberta, tá? E ela vai fazer o ok? E essas 2 perninhas, vou me lembrar as 2 perninhas do M, tá? Então a boca do M, e a boca do N, Liliane, como é que eu sei essas bocas, pelo amor de Deus? É só falar, tá? Essas bocas são as bocas que a gente fala. O espelho que é o melhor de tudo. A gente tem um espelhinho, deixa eu pegar aqui. Todo o trabalho é feito com espelho. Opa! Então aqui no Instagram acabou, pessoal. Tá? Acabou o nosso tempo, ela pediu para eu mostrar o espelhinho, tá? Então, aqui é o nosso espelhinho, tá? A criança trabalha com esse espelhinho para que ela olhe a boca, ela vai ter como um suporte para ela, a própria boca dela. Então, ela tem o suporte dos materiais, né? O banner, os cartazes, baralhinhos, e ela tem o espelhinho, tá? Que ela vai olhar para a própria boca, quando ela for escrever, ela vai olhar mamãe, com M, então ela vai e escreve o M, tá? Então o espelhinho de boquinhas vai ajudar também nesse processo, tá? Então aqui no Instagram, tá? Nós concluímos já o tempo, tá? Que nós estávamos aqui com a mediação da nossa amiga Fernanda, né, da ex-aluna aqui do curso, que nos convidou, nos deu essa grata satisfação de estar com vocês hoje nessa live. E aqui também nós já vamos encerrando. Então, nós tivemos 1 hora aí de conversa para vocês conhecerem um pouquinho do que é o método das boquinhas, que tem muito mais coisa para ver, é só para a gente dar aquela vontade de mostrar que educação com qualidade é possível, vocês têm estratégias para fazer uma alfabetização de qualidade, tá? E a resposta está aí na mão de vocês com todos os materiais aí disponíveis. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo, tá bom, pessoal? Então, quero agradecer a todos, tá? Eu espero realmente que tenha sido produtivo para todos, tá bom? E agradeço, tá? Um grande abraço para vocês e até a próxima, tá? Vou terminando por aqui, tá? Tchau!